Você sabe como funciona a secretaria de uma Câmara de Mediação e Arbitragem? Olá, amantes da mediação e arbitragem. Tudo bem com vocês? Todos com saúde? Espero que sim. E essa pergunta que eu fiz no início do vídeo, sabe responder? Sabe como funciona a secretaria de uma instituição de mediação e arbitragem? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando como funciona a Câmara como um todo, a instituição como um todo. Né? Vou deixar aqui em cima no card e vou deixar embaixo também na descrição do vídeo. Agora, como funciona a secretaria propriamente dita? Né? É um pouco diferente. Como foi falado nesse vídeo que eu fiz anteriormente, as câmaras, as instituições de mediação e arbitragem são totalmente privadas. Totalmente privadas. Isso aí vocês já sabem, né? E a secretaria, como funciona? Funciona um pouco parecido com a secretaria de um fórum público, né? Do TJ. É um pouco parecido, não é igual, porque não tem toda aquela burocracia. Por quê? Porque na mediação privada e na arbitragem, você não precisa seguir o Código de Processo Civil. A Secretaria da Câmara não necessariamente vai seguir o CPC. Com isso, as partes, né, possuem mais liberdade instrumental, mais liberdade documental ali. Por quê? Porque exatamente como eu falei, não é necessário seguir o Código de Processo Civil. Então, quando a pessoa, seja ela física ou seja ela jurídica, quer dar entrada em um procedimento de mediação privada ou de arbitragem, ela precisa se dirigir ao prédio, às instalações da Câmara, seja ela física, uma, né, instalação física, a sala, a casa onde ela funciona, o prédio, etc., né, a loja, ou seja ela virtual. Sim, porque existem muitas instituições que hoje só trabalham virtualmente. É o caso nosso aqui. Hoje nós trabalhamos totalmente online, né, virtualmente. Então, a parte se dirige, né, seja, como eu falei, no prédio, né, no endereço físico da Câmara, ou através da internet. Né? Como funciona isso? Através do site da Câmara, ou através do e-mail da Câmara, né? WhatsApp. Hoje temos várias soluções aí, né, para essas instituições que trabalham totalmente online, totalmente virtual. Se a Câmara trabalha só fisicamente, a parte precisa ir até o endereço físico dessa instituição para dar entrada no procedimento arbitral ou no procedimento de mediação. Então, ela vai comparecer fisicamente com cópia dos documentos. Né? Quais são esses documentos? Geralmente, a petição inicial, né, ela tem que confeccionar uma petição inicial, né, o advogado sabe muito bem disso, entende muito bem disso, né? Geralmente, no mínimo, duas vias, que ela vai deixar uma via na secretaria, né, da Câmara, e vai levar uma cópia protocolada. A Câmara vai protocolar ali que recebeu essa petição inicial, tal dia, tal hora. Né? A princípio, é isso. Né? O máximo que ela tem que levar ali de provas, vamos colocar assim, né, é o objeto da lide. Geralmente, um contrato, né, se for o caso, uma nota promissória, uma duplicata, algum documento desse tipo, quando envolve uma ação de cobrança, né, claro, tudo. Mas,
principalmente se esse documento, se esse contrato, por exemplo, contém uma cláusula compromissória, seja ela de arbitragem ou seja ela de mediação, ou até mesmo uma cláusula mista. Tem muita cláusula compromissória hoje que é a que a gente chama de mediado, né? Primeiro vai se passar por um procedimento de mediação, né? Não ficando resolvido, aí automaticamente esse procedimento de mediação transforma-se numa arbitragem. Então, a princípio, somente esses dois documentos. A petição inicial, né? Essa petição inicial tem que conter a qualificação dessas partes, né, com nome completo, documento, endereço completo, com CEP, isso é importantíssimo. Como é que a Câmara vai notificar a parte se não tiver o endereço completo, né? É uma petição inicial parecida, mais uma vez falo, não precisa ser idêntica, parecida com uma petição inicial que você dá entrada na Justiça Pública, né? Como eu falei, na mediação privada e na arbitragem, geralmente não se segue o Código de Processo Civil. Então, a petição inicial não precisa atender aos trâmites do Código de Processo Civil. Não precisa atender necessariamente, mas pode ser que na própria cláusula compromissória esteja especificado ali que se houver litígio, se houver lide, né, que será seguido o Código de Processo Civil. Aí precisa seguir. Aí até a petição inicial, né, tem que seguir o CPC ali. Então, depende muito da cláusula compromissória, certo? Mas, geralmente, isso não consta na cláusula compromissória. Isso pode constar mais para frente no termo de arbitragem ou no termo de mediação que as partes vão firmar na época que der início ao procedimento arbitral. Cumprido esse primeiro passo, que é dar entrada nessa ação, né, através de uma petição inicial, o próximo passo é a Secretaria da Câmara, né, analisar essa petição, né, inicial, esse contrato, se houver, contendo a cláusula compromissória, seja ela de arbitragem ou seja ela de mediação privada. Então, o próximo passo é esse. Deu entrada, a Câmara vai analisar, né, se está tudo ok, se essa petição inicial está cumprindo o regulamento da Câmara, né? Sim, existe toda Câmara arbitral, toda Câmara de mediação e arbitragem possui um regulamento próprio, né? Quando você vai escolher uma instituição privada para dar entrada na sua demanda, você tem que solicitar na própria na Secretaria da Câmara, por e-mail, pelo Zap, solicitar o quê? Duas coisas. Tem que solicitar duas coisas. Quais são? Primeira coisa é o regimento interno dessa instituição. E segunda coisa, tabela de custas e honorários, para ver quanto que você vai pagar. Até quando você está confeccionando um documento, um contrato, e quer colocar uma cláusula compromissória da Câmara A, B ou C, antes de você escolher essa Câmara, você tem que fazer isso. Você tem que solicitar. Primeiro, você vai ver se a Câmara é uma Câmara séria, idônea. Ah, como é que eu vejo isso? Gente, hoje, no próprio Google, você faz uma busca lá pelo, né, nome da Câmara, pelo CNPJ da Câmara, você vai ver, né, se ela não está cheia de processo, de reclamação. Hoje nós temos aquele site Reclame Aqui, né, tem que fazer uma busca na internet para ver se a Câmara é uma Câmara séria, é uma Câmara idônea. Ok? Viu isso? Tá ok. Tudo, acha que aquela Câmara vai te atender, atende às suas, né, necessidades. Próximo passo, solicitar regimento interno e
tabela de custas e honorários arbitrais. A tabela de custas é super importante. Tá? Eu já fiz vídeo também, vou deixar no card aqui também, sobre custas arbitrais, sobre custas de mediação. Eu já fiz. Né? Vou deixar no card e vou deixar embaixo também aqui. É super importante, gente. É complicado isso, porque se você coloca uma cláusula compromissória de uma instituição no seu contrato, e esse contrato foi assinado pelas partes, qualquer litígio envolvendo bens patrimoniais disponíveis, claro, né, referente àquele contrato, será resolvido por essa Câmara. Então, se você colocou o impulso, uma cláusula compromissória da Câmara XYZ, por exemplo, aconteceu a briga, você deu entrada nessa ação, certo? Aí depois que você foi ver a tabela de custos, aí você viu que são custas muito altas, custas, né, exorbitantes, que você não consegue pagar. E aí? Ah, mas não consigo pagar, então tudo bem, eu vou para outro lugar, vou para outra Câmara, vou para o Poder Judiciário. Não vai, não. Não vai, não. Você só vai se a outra parte aceitar, sabia disso? Essa cláusula compromissória, ela só vai ser cancelada se as duas partes optarem. Né? As duas partes vão ter que se entender para levar a sua lide para outra instituição arbitral ou até mesmo para o Poder Judiciário. Se uma parte só, né, fala, não, eu não quero, essa Câmara está muito alta, essas coisas, e outra parte fala, eu quero. E aí? Aí vai ter que se fazer nessa Câmara, já pensou? Então, essa tabela de custas e honorários arbitrais ela é importantíssima, tá? Antes de você optar por essa Câmara, antes de você colocar uma cláusula promissória do tipo esteia, né, dessa Câmara. Cuidado com isso. Então, como eu estava falando, a Secretaria da Câmara, a diretoria, na verdade, né, dessa Câmara, vai analisar essa petição inicial, se ela está dentro dos trâmites do regimento interno da Câmara, estando tudo ok, ela vai notificar a parte contrária. Mas antes da Secretaria notificar a parte contrária, marcando dia e hora para audiência de conciliação, ela vai cobrar as custas procedimentais iniciais. Sim. Antes dela notificar, ela só notifica depois que essas custas estiverem devidamente pagas, tá? Então, ela vai entrar em contato com o requerente que está requerendo essa arbitragem ou essa mediação privada e vai pedir que ele recolha essas custas, ele pague essas custas, geralmente através de um depósito bancário na conta da Câmara, ou PIX, ou até mesmo um boleto bancário que a Câmara possa emitir, né? Tem Câmara que aceita, por exemplo, cartão de crédito, você pode pagar também os cartões de crédito, pode. Aqui mesmo a gente aceita cartão de crédito, tem nenhum problema. Ah, eu posso pagar em quantas vezes, né, no cartão de crédito? Não. Estou falando aqui pela oitava Câmara, tá, gente? Você vai pagar em uma parcela só. Se você quiser dividir, eu posso dividir, pode, mas aí vai ter juros da própria operadora do cartão, entendeu? Ok? Então, recolhendo essas custas iniciais, né, existe uma tabela de custo, né? É só solicitar, por exemplo, aqui na oitava Câmara, é só solicitar, né, vou deixar, sabe, os nossos contatos aqui também, vou deixar aqui na tela, aqui, né, embaixo, está, né, passando agora aqui, e vou deixar também na descrição do vídeo. É só solicitar que a gente envia sem nenhum problema. Tanto a tabela de arbitragem, quanto a tabela de mediação privada. Ok? Então, recolhendo essas custas, a Câmara vai notificar a parte contrária, a parte requerida. Né?